Temos novidades no caso de desaparecimento de Isis Vitória Mizerski. Parece que depois da Elisa Samúdio as leis realmente mudaram. A polícia deu uma declaração, as buscas seguem por mais algum tempo e caso a Isis não seja encontrada, ela vai ser dada como uma pessoa não mais viva. E aquela fanfarra do se não há corpo, não há crime, acaba por aqui. Não cola mais. Aí o Marcos vai quebrar bonito a cara de pau dele. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero de coração que sim. Então vamos à segunda parte do caso da Isis Mizerski. Bastante novidades apareceram e eu acredito que mais ainda aparecerão. Então chega de enrolação e bora pro vídeo. Nós temos aqui vários pontos para serem analisados. Vocês se lembram que eu disse no primeiro vídeo que iam começar as buscas pela água. E sim, foram realizadas buscas intensas pelas águas, mas nada foi encontrado. Depois que a mídia expôs tudo o que estava acontecendo lá em Tibagi, e nós, de canais criminais, começamos a falar do caso, as coisas começaram a andar. Eu também cheguei a falar no primeiro vídeo que eles acreditavam que por Tibagi ser uma cidade razoavelmente pequena, pouco populosa, onde já vinham acontecendo muitas coisas erradas, eu até citei que era a cidade que estava precisando de ajuda. Vocês devem se lembrar do circo todo que esse Marcos fazia na cidade, do fim da Tatiane, logo depois de ter ido até a casa dele para confrontar ele em relação a também uma gravidez. E o homem que foi condenado na época ainda está preso. Não foi feito absolutamente nada em relação a isso. E eu vou continuar batendo nessa tecla, porque eles acham o quê? Por ser uma pessoa em situação de rua, não tem ninguém para reclamar por ele. Que é correto fazer isso? Encarcerar ele sem que ele tenha cometido o tal crime? Mesmo assim, mesmo com tudo isso, eles realmente acreditaram que Tibagi estava lá bem escondidinha, que eles iam colocar uns paninhos quentes em cima e seguir com a vida. Agora a gente vai pegar no pé mesmo, porque é uma situação muito revoltante. A Isis, o bebê e tudo o que esse homem estava aprontando lá na cidade, que parecia ser invisível aos olhos da polícia. Só a população enxergava, a autoridade não. Apesar de Tibagi não ser muito populosa, a área dela é bastante extensa e, como eu já tinha dito antes, muita mata, muita plantação. Então, realmente, as buscas naquele lugar não são fáceis. Mas, como eu disse, tinha bastante novidade e apareceu uma testemunha que viu o carro do Marcos no dia seguinte ao desaparecimento da Isis, no dia 7 de junho, embicado para mata num determinado local onde a herb do celular já tinha dado sinal que ele havia estado lá. Eu expliquei para vocês, né, que a herb pega um círculo num raio de cerca de 800 metros, então seria uma área bastante grande mesmo para fazer as buscas. Mas baseado no testemunho dessa mulher, a coisa fica bem mais limitada. Então, se caso os investigadores tenham esquecido disso, a gente dá uma forcinha e ajuda eles a relembrarem, né? As buscas, agora, há cerca de 3 ou 4 dias, começou a contar com
heróis de 4 patinhas, mas dessa vez com um treinamento diferente. Essas 4 patinhas, esses cães, são especializados em busca por pessoas que não estão mais vivas. E eles são capazes de encontrar pessoas que possam estar até 1 metro de profundidade. Todo esse trabalho sendo feito, a Isis não sendo encontrada, tudo leva a crer que ele realmente teve ajuda. Aí a gente lembra do tal Douglas, que tinha vindo de outra cidade, que desapareceu, não foi encontrado, nem se apresentou. A única coisa que sabemos dele foi aquele pequeno contato que a equipe de jornalismo, eu acredito que da Record, tenha conseguido, e depois daquilo não se procura mais por ele. E tem também a esposa do Marcos, a Eliane, que prestou mais depoimentos. E nesses depoimentos ela caiu várias vezes em contradição. Outra coisa, vocês lembram que o advogado dele estava alegando não haver provas nenhuma de que a Isis estivesse realmente grávida. Agora ele vai ter que se virar nos 30, vai dançar descalço em cima da brasa para conseguir fazer alguma coisa para tentar ajudar o cliente dele. Porque a Isis tinha guardado os 2 bastonetes do teste e através desses testes de farmácia foi possível fazer exames laboratoriais que confirmaram a gestação da Isis. Então, sim, Isis estava realmente grávida. Agora, uma das provas mais incriminatórias é o carro. Vocês se lembram que eu disse que eles fazem a coleta das amostras? Se o carro é utilizado pela família, eles fazem o possível para fazer a devolução rápido. Mas acontece que o luminol reagiu. E reagiu em vários locais nesse carro. O único lugar onde não foi encontrado, onde não foi brilhado nada, foi no banco do motorista. O banco do carona, o banco de trás, o assoalho de trás, porta-malas, tudo brilhou quando foi aplicado o luminol. Depois dos peritos terem feito as coletas das amostras, a gente sabe que o carro está no pátio da polícia. Não sei dizer ao certo se ele já foi liberado ou se ainda não devolveram de fato o carro para a família. Então, depois dessa perícia no carro, descobre-se que há uma grande possibilidade de que o carro do Marcos tenha sido a cena. E em relação a eles não irem buscar, né, o carro, se for falta de dinheiro, que isso sirva para controlar um pouquinho algumas más línguas que estão falando mal da Isis, dizendo que ela queria dar o golpe da barriga. Que golpe, gente? Que golpe se esse homem não tinha um gato para puxar pelo rabo? E como eu já disse, nós não sabemos se no início desse relacionamento dos dois, a Isis tinha conhecimento de que ele vivia com alguém. Agora já sabemos que eles não são realmente casados, né? Mas vivem como tal há bastante tempo. Porém, ninguém vai chegar para chavecar uma menina contando que é casado. Então, de repente, ela podia nem saber, porque eu escutei da boca da Eliana, que vive com o Marcos, da mulher do Marcos, que ela só conhecia o Rodrigo, o tio da Isis, que ela nunca tinha nem ouvido falar da família deles. Então, existe sim essa possibilidade da Isis não saber que o Marcos era comprometido. E mesmo que ela soubesse, não cabe nem a mim, nem a ninguém julgar, porque o maior pilantra é, sem dúvida, ele.
ela é menor. Como eu sempre friso aqui, eles acham que eles sabem de tudo, só que tem coisas que só a vida que vai ensinar. Ele não, ele já é um homem vivido e bem acostumadinho a fazer esse tipo de coisa. Lembram da Tatiana? E o Douglas também falou no telefone que a Isis não era a única. Como eu disse, os peritos encontraram várias manchas, só que existem alguns problemas. O Marcos demorou a ser dado como principal suspeito, o que deu a ele a chance, tempo suficiente de lavar o carro, de limpar o carro. Não tem problema, porque esse tipo de mancha não sai. Existem casos que foi feito no chão, a pessoa lavou várias vezes com vários produtos diferentes, mas como tem material poroso, que é o rejunte, o luminol reagia ali. E o carro é a mesma coisa, tem o carpete. Então, se não arrancou e trocou, não vai adiantar limpar. Vai estar ali. E para aqueles que pretendem fazer algo de errado e arrancar e limpar, saibam que a perícia também levanta, descola esses carpetes e analisam embaixo. Então não adianta querer esconder. Crime bem investigado sempre vai ser resolvido. Voltando. Foram coletadas amostras e também foram encontrados fios de cabelo que combinam com os cabelos da Isis. Até aí vocês vão pensar, né? Mas isso a gente já sabe que ela estava no carro com ele, que ela esteve até mais de uma vez no carro com ele. Agora vem a bomba. Os fios foram encontrados no porta-malas do carro. Eu honestamente não acredito que Viva ela aceitaria passear no porta-malas do carro. O laudo dessa perícia já devia ter vindo a público, mas vocês vão se chocar com o motivo pelo qual eles ainda não estão prontos. O delegado Jonas, né, aquele que saiu de férias, não sabemos se ele se esqueceu ou se ele não achou importante, mas ele não tinha mandado as amostras coletadas no carro para o laboratório. Vocês acreditam numa coisa dessa, gente? Por isso os resultados ainda não saíram. Se ele lavou o carro, essas amostras já vão estar mais difíceis de analisar. Já se precisa de uma quantidade maior. E com ele demorando desse jeito, quando vai sair o resultado disso? E do jeito que as coisas andavam por lá, a gente ainda tem que dar graças a Deus dessas amostras não terem sido perdidas, como a gente já viu em outros casos. Nas buscas feitas na casa do Marcos e da Eliane, nós sabíamos que eles tinham coletado notebooks, celulares, mas ainda não tínhamos muito detalhes. E essas coisas são assim mesmo. Honestamente, eu acho que precisam mesmo ser assim, porque algumas coisas que são divulgadas podem facilitar a vida de quem cometeu o ato criminoso. Agora nós sabemos mais detalhes, afinal de contas, a prisão temporária dele foi prorrogada e a gente já está ouvindo aí que vai sair a provisória e ele vai esperar o julgamento encarcerado. Então, coisas que não podiam ser ditas, agora podem. Mesmo assim, nem tudo. Vamos lá. Procuraram o calçado e a roupa que ele estava usando no dia. Foi questionado para ele, ele disse que não sabia. Foi questionado para Eliana e ela disse que jogou fora. Ela falou que a bota dele estava muito velha
que estava até desmanchando, esfarelando, não me lembro bem a palavra que ela usou, e que ela jogou a roupa fora porque estava suja de concreto, que naquele dia ele tinha trabalhado com concreto. Eu não sei se a empresa de monitoramento e segurança dele não vai muito bem das pernas, mas ele estava trabalhando numa obra. Para quem conhece, a roupa com cimento é só você lavar que sai, não tem necessidade de jogar fora. A bota, a gente pode até acreditar que realmente é uma coisa que molha, cai produto, sol. Eu já vi calçado se deteriorando, se desmanchando. Mas a roupa, ela não tinha motivo nenhum para ter se desfeito dessa roupa. Com certeza, o motivo que levou ela a jogar a roupa fora foi o mesmo motivo que fez ela jogar a bota fora. Afinal de contas, leva-se anos para que isso aconteça com um calçado resistente. Mas aí tudo não passa de circunstancial. Afinal de contas, a materialidade foi pro lixo. Isso levanta suspeitas? Sim, muitas. Mas julgamentos não são feitos baseados em suspeitas, são feitos baseados em provas. Um julgamento como esse, com certeza, vai ter júri popular. Eu acredito que os jurados vão levar isso em consideração, porque você não se desfaz de coisas em bom estado, a não ser que elas provem que você cometeu algo muito grave. Outra testemunha, a balconista de uma farmácia onde o Marcos foi procurar por um determinado medicamento. E a balconista, faz ali uma pesquisa. Eu cheguei a ver o vídeo, mas acredito que tenha direitos autorais, então se vocês procurarem, vocês encontram. E ela fala para ele que aquele medicamento foi proibido, que as vendas dele foram encerradas, porque eles causavam um efeito colateral bastante grave, que causava em gestantes a perda da gravidez. Vocês sabem que tem umas palavras que eu não posso usar. Aí o Marcos se faz de bobo e fala: nossa, que vergonha. Na verdade, quem pediu para mim vir comprar esse medicamento foi um amigo. A balconista, no depoimento, ela ainda frisa que é sempre a mesma conversinha. Eu vim procurar porque um amigo pediu. Depois é descoberto que ele procurou por uma amiga dele que é enfermeira e perguntou para ela se ela conseguiria isso. Ela foi chamada também para depor, mas o depoimento dela não foi divulgado. Muitas coisas desse caso vão correr sob segredo de justiça, isso a gente já sabe. Mas essa moça foi depor. E se ela não tivesse coisas importantes para falar, já teria sido divulgado o que ela falou. Se não foi divulgado, é porque, obviamente, as coisas que ela falou são importantes. Tem também aquela moça que viu ele em Telêmaco Borba, que é a cidade ao lado de Tibagi, e logo depois vem Mandaçaia. Ela conta que o filho estava se mudando para Mandaçaia e ela estava levando de carro algumas coisas para ele. E foi nesse momento que ela viu, em Telêmaco Borba, o carro, a falsa viatura, embicada na mata, no dia seguinte ao desaparecimento da Isis. Essa moça fala que ela não teve dificuldade nenhuma de reconhecer o carro dele, afinal de contas, o carro dele é o único na cidade. E como ela já tinha dito, parece uma viatura falsificada. Um grande questionamento, para não dizer problema, é levantado. Esse carro foi avistado no dia 7 de junho, dia seguinte ao desaparecimento de Isis. Em depoimento, a Eliana alega
que no dia 7, o advogado foi buscar o Marcos saiu com ele e depois o advogado levou o Marcos de volta para casa. Então o Marcos não tinha saído de carro naquele dia. Como que esse carro foi para lá? Sozinho? Ou foi ela? Ou ela mentiu? A prima da Isis também presta depoimento e ela pede para não aparecer, para que nem o nome dela apareça. Ela deve ter verdadeiro pavor dele. Me pareceu, né, baseado em algumas conversas, em ouvir o Rodrigo, tio da Isis, falar que muita gente na cidade tinha medo, né, do Marcos. E acontece que a Isis, ela era mais temperamental. Então, a prima conta o seguinte no depoimento, que o primeiro teste que a Isis fez, na realidade era dela, estava na casa dela. Quando a Isis contou que estava atrasada e tal, a prima levou o teste para a Isis fazer. Assim que deu positivo, a Isis quis sair, comprar outro e fazer de novo. E novamente deu positivo. Aí a prima dela chega a falar no depoimento que a Isis era fogo. E ela tinha dito que se o Marcos não assumisse, que ela ia denunciar como se tivesse sido um ato não consensual, né? Vocês entenderam? Eu acredito que o que a prima dela tenha pensado foi num ponto de vista de uma pessoa que tinha medo dele. A Isis não tinha medo dele. Então, não é que a Isis seja fogo, que ela falou, a minha prima é fogo. Isso não é ser fogo, isso é ser determinada. Como eu disse, Marcos segue preso, teve, né, a prorrogação da preventiva, afinal já vão completar 2 meses isso tudo. E já foi dito que assim que vencer essa segunda prisão preventiva, vai ser expedida a prisão temporária e ele vai esperar o julgamento lá, trancadinho mesmo. Não foi falado uma data exata, um tempo exato para até quando eles vão procurar pela Isis ou vão já, né, dar ela como não viva para começar as oitivas e ele ser julgado. E agora, com essa prova mais do que concreta de que ela realmente estava grávida, a coisa vai ficar bem feia pro lado dele. E o advogado vai aprender que ele tem que pensar várias vezes antes de entrar com determinados recursos, porque se ele não tivesse falado o que ele falou, não teria ficado feio como ficou para ele. Existe também a possibilidade da Eliana ser arrolada como cúmplice, porque cúmplice não é só aquele que tá lá na hora que ajuda a fazer. O fato dela ter dado fim nas roupas que seriam provas, isso já torna ela uma cúmplice. Eu fico pensando nas 2 crianças, judiação. Durante o depoimento dela, uma das contradições foi a seguinte, que o bebê, que é o João Gabriel, o caçula deles, de 4 anos, e depois tem uma menina, que eu não me lembro o nome, de 9 anos. Então ela disse que o bebê queria uma bota. Aí, quando o Marcos chegou, eles saíram, foram para o mercado para comprar a bota e mais umas coisas que ela precisava, só que daí a bota já era para o Marcos. Então, né, vejam só a discrepância. O delegado ainda fala para ela que encontraram de vídeo deles em uma loja de calçados ali perto. Aí ela fala, ah, é mesmo, eu tinha me esquecido. Você acha que um dia como aquele, obviamente ele deve ter chegado em casa sujo de fluido. De acordo com ela,
ela soube do caso naquele dia. Ela fala que quando eles chegaram, ela logo já foi dormir, porque ela estava fazendo um tratamento com uma medicação que deixava ela passando um pouco mal. E que o Marcos foi, acordou ela, contou, né, da ligação e das mensagens do tio da Isis, falando que ela tinha desaparecido. E ele perguntou para ela: você lembra, né, daquele dia tal, que a gente teve uma briga, eu fiquei uma semana fora? Aí ele falou assim: então, eu fiz, né, ela falou outra palavra, eu vou falar besteira. Aí ele falou: mas foi só uma vez, que é uma baita de uma mentira, né? Então, assim, no depoimento dela, a gente percebe bastante inconsistência e dá até para notar que, além do nervosismo, ela mente em alguns momentos. Como isso em relação da roupa, né? Ela não jogou a roupa fora porque estava suja de cimento, nem mesmo a bota porque estava desmanchando. Pelo tempo que foi dito que ele estava trabalhando em obras, não era o suficiente para estragar o calçado daquele jeito, a não ser que ele tivesse enfiado o pé num balde de ácido. Será que ela pediu para o Marcos dar um sumiço na Isis? Ou será que ela mentiu porque ela também sente medo dele? Afinal de contas, convive com ele há anos e sabe do que ele é capaz. Para vocês terem uma ideia da arrogância desse ser, quando ele está dando depoimento, o delegado fala para ele, ou melhor, pergunta para ele sobre o dia que a Isis teria ido falar da gravidez, da paternidade. E eu não sei de onde ele consegue tirar tanta arrogância. Ele faz uma cara de deboche. E aí ele interrompe o delegado e fala que tem duas inverdades ali. Primeiro o horário e depois que ele ficou sabendo naquele dia. Ele falou que ele já sabia e que ele tinha falado para ela que eles iam resolver isso. O que ele não deve saber, ou deve, porque eu acho que para o advogado a justiça é obrigada a contar, é que existem testemunhas, e não foi só a balconista e a enfermeira que ele procurou pedindo, né, formas de parar uma gravidez. E ele interrompe para falar dessas duas inverdades com a cara de deboche que é inacreditável. A maneira com que ele desrespeita uma autoridade não tem nem palavras. Eu acredito que ele tentou passar para o delegado aquela imagem: quem não deve não teme. Mas ele também cai em contradição. Tem horas que ele fala que foi na vila, acho que São José, levar a Isis numa amiga, depois num amigo, depois na amiga de novo, aí a amiga não tava, daí a Isis pediu para ir nesse amigo. Acontece que esse amigo que ele cita é aquele ex-namorado da Isis que está casado e que tem álibi para aquela noite. Eles estavam numa lanchonete, o dono da lanchonete confirmou, as câmeras de segurança confirmaram. E por que a Isis ia pedir para ele levar ela na casa de um ex com quem ela já tinha terminado há muito tempo e que ela sabia que era casado? Não tem lógica nenhuma nisso. Eu falo que ele quis passar essa impressão, né, do quem não deve não teme. Por quê? Para ele, aquele ambiente era um pouco mais familiar do que para Eliana. Então, como eu disse, ele estava extremamente à vontade ali. Tem um momento em que ele está falando alguma coisa sobre a família da Isis, que ele ofereceu ajuda e que eles não quiseram nem escutar ele, blá blá blá. O delegado vai falar uma coisa, como ele interrompeu antes, não vejo mal nenhum do delegado fazer isso, ele coloca a mão assim
Como quem diz, espera eu terminar de falar, depois você fala. O delegado não fez nada na hora, mas eu tenho certeza de que assim que ele tiver a oportunidade, ele vai dar o troco. Foi extremamente desrespeitoso. Você não tá batendo um papo com um colega discutindo sobre futebol ou sobre política. É um delegado que tá te interrogando sobre um delito gravíssimo. Depois de ver o depoimento dele, de saber do depoimento da prima da Isis, da Eliana negando o conhecimento dela do caso extraconjugal, que o próprio pai dela, quando foi depor, disse que ficou sabendo desse caso através da filha. Não como ela disse que ela ficou sabendo no dia. Ela soube bem antes. Eu não sei se dias ou até semanas antes. As perguntas do porquê que ele fez isso são inúmeras. Será que a Eliana sabia do caso, mas não tinha conversado com ele, confrontado ele a respeito do caso? Por N motivos, ou por medo, ou por ser mais manipuladora, quis ver até onde a coisa ia, e ele só ficou sabendo que ela sabia na hora em que ele mesmo contou. Porque se a Eliana não confrontou ele em relação à traição, então a maior chance é de que ele tenha feito o que ele fez com a Isis para esconder da mulher e dos filhos. Mas se a Eliana já tivesse confrontado ele a respeito da traição, então existe uma grande probabilidade de que ela tenha colocado um ultimato nele, ou ela ou eu. Ou você faz isso com ela, ou eu vou embora com os nossos filhos. Ou ele teria chegado a esse cúmulo para não pagar pensão. Vendo o comportamento dele, a gente que está acostumado com essa área de true crime não precisa nem ser profissional da área para saber o diagnóstico que provavelmente ele já deve ter tido alguma avaliação desse tipo. E ele é narciso até a alma. Na minha opinião, se ele fosse tão esperto quanto ele se julga ser, ele já sabendo tudo que a polícia está sabendo, que testemunhas já falaram, ele contava logo onde está a Isis e tentaria um acordo. Creio eu que no caso dele, que já fez a polícia muito tempo de boba, ele não consiga uma redução na pena, mas de repente ele pode escolher o presídio onde ele vai ficar. E se ele ama tanto a família, ele pode escolher um presídio mais próximo para não ficar tão longe dos filhos, para não dificultar para Eliana levar as crianças para ver ele de vez em quando. Embora eu ache que não é ambiente para criança, né? Mas cada família que decide. Na minha humilde opinião, uma das perguntas que nesse momento é mais importante é descobrir se o Marcos tinha conhecimento de que a esposa dele já estava sabendo do caso. Eu acredito que logo eu volte com novidades, incluindo as férias do delegado Jonas, que tudo indica que realmente não eram férias, ele foi afastado do... Porém, eu quero ter certeza absoluta, de repente até uma documentação para conseguir provar, mostrar isso para vocês. Então, isso que eu falei agora é só uma especulação da minha parte. E esse delegado agora que está no lugar dele,
Ele sabia muito bem o que ele ia enfrentar. Parece ser um cara bem pé no chão, tanto que se manteve extremamente calmo e pleno diante daquela atitude do Marcos, mas isso só demonstra sabedoria. Você revida na hora certa. Para mim, ele tá dando corda pro Marcos fazer o próprio serviço nele. Pela família da Isis, seria muito importante que encontrassem ela. A essa altura, mesmo que ela não esteja mais viva. Mas milagres acontecem. E vamos ficar aí na torcida para que a família, para que os amigos da Isis logo possam ter justiça. Tchau, pessoal. Obrigada por ficar comigo de novo. E até o próximo vídeo. Beijos no coração.